Ser humanos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho. Que saudade estava de vocês. Uma semana com um instrumento de trabalho, a gargantinha cansada, ruim por causa de uma gripe, mas estou aqui novamente no canal Física para Leigos, trazendo mais uma aula para a preparação do concurso para o Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Se você não se inscreveu no canal, se você caiu de paraquedas, não esqueça de se inscrever muito rapidinho. Vai lá, inscreva-se e ative o sininho, pois nossos vídeos são semanais. Você vai receber lá a notificação. Assista aos vídeos, os vídeos da preparação concurso e outros que vocês queiram ver para se preparar para física, e curta, deixe o seu joinha, que é muito importante para o engajamento do canal. Vamos falar hoje sobre energia e suas conservações. Vem comigo! Pegue seu papel, sua caneta, ou seu lápis, sua borracha, vamos falar de energia e suas conservações. Começando com energia cinética, vamos entender quando que a energia cinética ela vai aparecer. Observe as duas figuras, a figura 1, que é a figura de cima, e a figura 2, que é a figura de baixo. Então você tem na verdade, ali 4 forças atuantes, na verdade, sobre aquele bloco, fazendo com que ele varie sua velocidade de VA no ponto onde há a ação dessas forças para uma velocidade VB, aonde essas forças vão dar origem ao quê? A uma aceleração, pois vai existir o que chamamos de força resultante. Então vamos anotar aqui embaixo, logo anotar aqui embaixo, né? Que força, vamos lá, colocar aqui de caneta azulzinha, olha só, força resultante sobre o corpo, que é aquele em roxo no segundo desenho, nada mais é do que o produto da massa vezes a aceleração deste corpo. Então a aceleração é que vai mudar, né, essa velocidade de VA para VB. E qual é a força resultante? Ora, na direção do movimento, de A para B. No deslocamento de A para B. Porque as forças na vertical não estão, né, influenciando no deslocamento de A para B. Porque as forças são verticais, ou seja, a força 3, ela vai somada com a força 1 dá 0, vão se anular, aquele termo que a gente usa, tá? Então força resultante, que é aquele vetor roxo ali, é a massa vezes a aceleração. Vamos lembrar então que na cinemática nós temos uma equação que não envolve o tempo, chamada equação de Torricelli, onde você envolve as velocidades ou deslocamento, aquele ali sim, de A para B, com a aceleração. Então nós temos que VB não é a velocidade que ele está logo no ponto B, no final. Então nós temos que VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado, que é a velocidade inicial no ponto A, mais, porque eu estou tratando no sentido do movimento, 2 vezes A, olha aí a aceleração aparecendo, vezes o deslocamento de A para B. Então eu sou capaz de achar o valor da aceleração. Como? Isolando essa minha aceleração. Então quando eu isolo minha aceleração, vai ficar assim. VB ao quadrado menos, passei para o outro lado da igualdade, VA ao quadrado. Tudo isso dividido pelo quê? 2DAB. 2DAB. Então tudo isso vai ser igual a quem? A minha aceleração. Perfeito, gente? Tranquilo até agora? Nós aplicamos o quê? A expressão de Torricelli na força resultante que age sobre esse corpo, fazendo com que esse corpo de massa M tenha uma aceleração. Só que eu quero fazer com que essa força resultante tenha uma relação com aquele deslocamento e com essas velocidades. Por isso que eu substituí a aceleração pela equação de Torricelli. Deixa eu puxar um espacinho aqui para nós. Pronto. Para a gente poder dar continuidade substituindo a aceleração ali. Força resultante igual a massa vezes. Vamos lá. Quem é a aceleração? Vem comigo. VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre o quê? 2DAB.
Ah, que legal, Leandrinho. Olha só, o 2DAB está se repetindo tanto para o VB quanto para o VA. Então posso tirar ele ali de dentro, que eu posso colocar em evidência, ele vai ficar aqui fora, certo? Então vai ficar assim, ó. Força resultante igual a M dividido por quê? DAB, né? Que multiplica, vamos lá, VB ao quadrado sobre 2 menos VA ao quadrado sobre 2. Perfeito, Leandrinho. Se eu isolar para o outro lado o DAB, o que é força resultante vezes o deslocamento de AB? Na mesma direção, ó. A força resultante está na mesma direção do deslocamento. Então não tem o cosseno do ângulo, não tem uma força inclinada. Trabalho. Então podemos concluir que, olha que interessante, vou vir aqui para cima, concluímos que trabalho, não é isso? Força resultante vezes o deslocamento é igual, vamos distribuir aquela massa ali dentro? MPB ao quadrado sobre 2 menos MVA ao quadrado sobre 2. Amores, acaba de aparecer aqui o que chamamos de energia cinética. Leandrinho, o que é energia cinética? É a energia que envolve a velocidade de um determinado corpo. Ou seja, isso que aparece aqui agora nada mais é do que a energia cinética do móvel no ponto B e no ponto A. Vamos anotar então que energia cinética, vou simbolizar por SC, será, no geral, M vezes V ao quadrado sobre 2. Então eu tenho ali, relacionado ao trabalho, o quê? A energia cinética no ponto B, que é o final do movimento do corpo, e no ponto A, que é inicial. Podemos, no geral, então, dizer que o trabalho nada mais é do que a energia cinética no ponto B, no ponto final, menos a energia cinética no ponto A. Ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética daquele móvel. Que bacana, Leandrinho! Quantos exercícios eu posso fazer usando isso? Muitos exercícios você pode fazer usando o que chamamos do teorema da energia cinética. Tá. Que exatamente engloba o quê? A relação entre a energia cinética e o trabalho do móvel, beleza? Obviamente que não existem apenas as energias que envolvem a velocidade em relação ao movimento, né? Existem as energias também que envolvem o quê? O armazenamento dessa energia para que o corpo tenha a tendência de entrar em movimento em algum instante. Essas energias são chamadas de energias potenciais e são divididas em duas. A potencial gravitacional, relacionada a um corpo a uma determinada altura em relação a um ponto, um referencial, e a energia potencial elástica, exclusiva para corpos elásticos. Vamos começar com a energia potencial gravitacional. Temos ali um corpo que inicialmente, podemos inclusive dizer que aqui é o ponto A, é o ponto inicial, ele está com uma velocidade zero, então ele está sendo abandonado, um corpo de massa M, exclusivamente pela ação da força-peso. Então, quando ele é abandonado exclusivamente sobre a ação da força-peso, desprezando qualquer outro tipo de força agindo sobre ele, em um determinado instante o que começa a acontecer? Ele vai transformar essa energia que ele possui naquele momento em que ele está exclusivamente sob a influência da força-peso, ele transforma essa energia no final completamente em que, olha que bonitinho, tocou o solo, aqui ele já vai ter uma energia onde a altura já foi percorrida, ele continua exclusivamente com a ação
da força-peso e ele chegou aqui com uma determinada velocidade V. Aqui seria o ponto B. Então ele pegou o quê? Em relação a essa altura, ele pegou toda a energia armazenada que ele tinha e transcreveu, conservou, transformou em energia que vocês já conhecem, que é a famosa energia cinética. Continuamos com a mesma ideia. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Só que no início, a velocidade é zero. E ele transforma toda aquela energia dele ali em cima em quê? Em cinética. Então podemos dizer o quê? Que essa energia cinética no ponto B é igual à energia que ele tem lá no ponto A, que é a famosa potencial chamada gravitacional. Ou seja, quanto vale esse trabalho? É o trabalho da força-peso. Então, quanto vale esse trabalho aqui? Se o trabalho é da força-peso, vai ser o peso vezes a altura, que é o deslocamento. Perfeito? Vamos acompanhar então? P vezes H vai ser variação da energia cinética. Em A não tenho. Mas em B, conservou o valor e manteve o mesmo valor que ele tinha, né? Tanto no ponto B quanto no ponto A. Então você vai ter ali a energia potencial no ponto A, que é gravitacional. Como o peso é massa vezes gravidade, concluímos então que a energia potencial gravitacional é ditada pela expressão mg, massa vezes gravidade do peso, vezes a altura. Nossa, Leandro, que tranquilo, viu? Tivemos como base exatamente a teoria de quê? Do trabalho sendo igual à variação da energia cinética, o teorema da energia cinética. Como desprezei qualquer outra força sobre o corpo que não fosse o peso, então toda a energia que ele tinha lá em cima, ele conservou e obteve aqui no ponto B, porque foi exclusiva a ação da força-peso apenas. Então o trabalho é da força-peso, beleza? Bem tranquilo, a energia potencial gravitacional, né, que é um tipo de energia armazenada. Vamos anotar isso então? Ó, energia gravitacional ou energia potencial é uma energia armazenada. Fazendo com que o corpo tenha essa energia quando ele tem a tendência de entrar em movimento. Vamos então à potencial elástica. Vamos lá. Quando eu pego um corpo, prendo a um corpo elástico e puxo esse corpo de massa M, observe que no momento em que eu coloco ele no ponto B, ele tem exclusivamente ali a ação da força elástica quando preso no ponto B. Se por algum motivo esse corpo for liberado desse ponto B, ele vai transformar essa energia que a força elástica está impondo nele, neste momento, né? Então, ali é exclusivo o trabalho da força elástica. Em que? Naquele instante, em cinética, ele vai começar a entrar em movimento. E chega em outro ponto, no ponto C, outro ponto qualquer, claro, voltando ao seu estado normal do corpo elástico, seu comprimento normal, com uma velocidade total V. Então, naquele momento, a velocidade em B é zero. Tá? Vamos seguir o mesmo raciocínio anterior. Vem comigo, então? Ó, nós temos que o trabalho, só que o trabalho é de quem? Da força elástica. Será o quê? Elástica. Pronto. Variação da energia cinética. Só que no ponto B inicial é zero. Tá? E a energia cinética, quando chegar em outro ponto qualquer aqui, né, voltar ao estado normal aqui, ó, um ponto C, por exemplo, aqui ele vai chegar com uma velocidade V. E essa energia, ela vai se conservar porque o corpo está exclusivamente sob a ação da força elástica. Não tem outra força agindo sobre ele na direção do movimento. Só o peso e a normal na vertical. Então podemos dizer que a energia cinética no ponto C, ela vai se conservar, vai ser igual à energia potencial no ponto B. E qual a energia potencial no ponto B?
a potencial elástica. O que é o trabalho da força elástica? Vamos lembrar? Trabalho da força elástica. K, X, que é a deformação ao quadrado, K é a constante elástica, sobre 2. Não é isso? Igual a energia cinética no ponto C, que é a energia potencial no ponto B. Então, essa energia potencial, vamos concluir que, no geral, a energia potencial elástica será igual, no geral, a Kx ao quadrado sobre 2. Então, depende da constante elástica, mas de quem, Leandrinho? Da deformação do corpo elástico, da deformação, quanto ele se deformou, né, do ponto C ao ponto B, e daqui a pouco ele vai retornar ao ponto C, dividido por 2, beleza? Bem tranquilo, as energias potenciais são energias de armazenamento, onde o corpo tem a tendência de entrar em movimento. Entrou em movimento, ele começa a transformar essa energia potencial armazenada que ele tinha e fazendo com que valores dessa energia adquira movimento, adquira velocidade, até que toda essa energia potencial acabe e ele vai chegar, né, a um ponto, ele chega em um ponto com uma velocidade V, com uma energia cinética máxima. Show? Estamos falando a todo instante que eu estou desprezando, na verdade, as forças em torno desse corpo, né? Estou considerando exclusivamente as que me interessam. Por exemplo, na deformação de um corpo elástico, a força elástica, na queda de um corpo de uma determinada altura, a força-peso. E estou desprezando as forças em torno desse corpo, as forças externas, que costumamos muitas vezes falar de forças dissipativas. Mas podem ser outras também, você pode segurar o corpo, né, de alguma forma elevar ele, ou as forças de resistência que existem. Quando essas forças externas são desprezíveis, a gente considera que o sistema ele vai estar conservando a sua energia mecânica. Mas precisamos entender primeiro o que é energia mecânica. Vamos lá? A energia mecânica de um corpo nada mais é do que as somas das energias potenciais que tiver naquele ponto com as energias cinéticas que tiverem naquele ponto. Então, isso é energia mecânica, é a soma das energias potencial e cinética. Ah, não, mas como que eu vou descobrir a partir do que nós estudamos agora? Tem velocidade, não está em relação a um ponto de referencial, a uma altura, armazenando energia nenhuma, né? Restando um pouco de energia potencial ainda. Nem o corpo está deformado, só tem velocidade, só tem cinética. Então, energia mecânica é cinética. Está em repouso em uma determinada altura com relação ao ponto, não tem velocidade, a mecânica é potencial gravitacional. Está em repouso com um corpo deformado, ligado a um corpo deformado, exclusivamente pela ação da força elástica, a energia mecânica é potencial elástica. Agora, está, por exemplo, aquele exemplo meu ali do escorrega. O garotinho ali no escorrega, né, bonitinho, aquela criança de massa M. Se eu considerar no meio, aqui ó, num ponto C, entre A e B, tá? Ele ainda está a uma certa altura, claro que é uma altura diferente da que ele partiu, que eu vou chamar de Hzinho linha, e aqui ele tem uma velocidade nesse ponto C. Podemos dizer que a energia mecânica dele, neste momento, vai ser o quê? Tá aqui, a energia potencial gravitacional de altura H', mais energia cinética de velocidade VC. Mas o que é a conservação da energia mecânica? É que toda energia mecânica que ele vai ter no início, naquele ponto A, será exatamente igual à energia mecânica que ele vai ter no ponto final, seja ele qual for, ponto B, ponto C, se ele percorrer ali uma trajetória retilínea, horizontal, em um ponto D, qualquer ponto, essa energia vai ser conservativa, mas, no entanto, as forças dissipativas, vamos anotar isso? As forças dissipativas tem que ser o quê? Próximas ou exatamente igual a zero. Com isso, a energia mecânica inicial, em um ponto inicial, será exatamente a energia mecânica em um ponto final. Como o Leandrinho disse, seja o ponto que você escolher entre A e B, vamos ali brincar com o ponto A e B,
energia potencial gravitacional no ponto A. É isso? Velocidade inicial 0. Ele está a uma altura H, mgh. Percorreu tudo ali sem forças dissipativas. Chega no final, percorreu toda a altura H e chegou no ponto B com uma velocidade B. Todo o mgh se conservou, sendo igual ao valor do mv ao quadrado sobre 2. Então é possível você achar a velocidade do móvel B naquele ponto, qual é a altura H se você souber aquela velocidade, e inclusive sem depender da massa, né? Porque se eu fizer mgh igual a mv ao quadrado sobre 2, eu não preciso da massa do corpo para poder determinar essa velocidade ou essa altura. Aposto muito numa questão do concurso de conservação de energia, não só uma, como 2 ou até mesmo 3. Então essa parte é muito importante na preparação do concurso para o bombeiro militar. Muito obrigado pela aula. Hashtag Física na Veia. Se gostou ou também não, deixe seu joinha, seu comentário também é muito importante, que é a tua participação na aula, e eu vou saber como vocês estão através aqui dos comentários. Beijo, até a próxima aula de exercícios.